Queridos amigos e amigas da comunidade Paz e Bem, da Pós-TV 247, o Natal vem chegando. Natal, nascimento, redescobrimento, dia 21 de dezembro de 2020, e eu tenho uma provocação para o nosso próximo período. Nosso querido Papa Francisco lançou este livro, né? Vamos sonhar juntos o caminho para um futuro melhor. Esse livro foi lançado neste mês de dezembro, está aí em todas as livrarias pela Intrínseca. E esse livro é fruto de um diálogo que o nosso querido Papa teve com o Dr. Austin Vereig, que é um escritor e jornalista britânico, um professor da Universidade de Oxford, que fez em 2015 um livro do Papa chamado O Grande Reformador, que é uma coisa rara. Esse livro é uma coisa extremamente necessária por esse tempo. Porque ele foi um livro que surgiu na quarentena, que todos nós no mundo ficamos, estamos e não sabemos se continuaremos a estar por um período longo, dado as condições políticas que nós encontramos no mundo, as irresponsabilidades que nós estamos vendo a nível global por não existir uma patente comum ao mundo, existir um conflito de interesses de países, a gente já imaginava. Foi assim que se construíram as democracias contemporâneas, os continentes, as soberanias contemporâneas, que na verdade são nada mais nada menos do que uma política de extermínio àqueles que não têm poder econômico, político. Nós vimos isso tudo ser erigido e hoje, com esta pandemia, nós temos a oportunidade de, com a dor da violência que estamos vivendo, da perda de pessoas maravilhosas, pessoas próximas a nós e também pessoas distantes a nós, anônimas, nós temos a capacidade de avaliar esse momento e seguirmos. E seguirmos no sentido de construir um mundo com mais coragem. E esse livro ele surge quando o Papa Francisco aparece na Praça de São Pedro, naquela noite, naquela tarde, né, um clima bem nublado, fechadíssimo, e o Papa Francisco vai falar com a sociedade global naquela reflexão Ubi et Orbi. O Papa Francisco fez esse encontro no dia 27 de março de 2020. E ele aparece na voz do jornalista, até inclusive, como um piloto de tempestade. Né? Nós vivemos, alguns 15 dias depois, uma Páscoa desconcertante, igrejas vazias e ruas desertas, quando, diante daquela praça escura, chuvosa e abandonada, o Papa Francisco nos fez uma reflexão inesperada, né? Inesperada ao mundo, porque foi ali que fez brotar milhões de agentes, de pessoas, interligando ações e construindo grandes redes de solidariedade pelo mundo inteiro. Francisco deixou muito nítido que a humanidade ela encontrava um momento decisivo, né? E o Francisco, após a Páscoa, ele nomeou uma comissão, uma própria comissão do Vaticano, chamada uma comissão para preparar o futuro. Aqui no livro vocês vão ver isso, que ele via a igreja não apenas respondendo ao que estava por vir, mas ajudando a moldar esse horizonte. O autor, o jornalista, ele diz que Francisco ele não ficou impotente com a pandemia. Ele, na verdade, se sentia energizado pelo que entendia ser um momento de abertura e pelo movimento do espírito. O que preocupava o Francisco não era o diagnóstico ou as receitas, né? Ele diz no livro, e sim como se dá a mudança histórica, como nós resistimos ou acolhemos esse processo. Então, ou seja, mais do que fazermos diagnóstico, e nós fizemos muitos, mais do que observar as dinâmicas de transformação, o mais importante estaria ali na dinâmica da conversão, como nós estávamos lidando com esse momento. E por isso o Francisco nos tem um desafio. Nós cristãos, cristãs, irmãos e irmãs de outras pertenças de fé, como comunicarmos a graça que sempre esteve à disposição de nós em tempos de turbulências,
para assim nós deixarmos Deus moldar a nossa história. Nós somos um povo que acredita na graça. E essa introdução feita pelo jornalista é muito importante porque o livro, por mais que você tenha um jornalista aí, o Austin, fazendo toda essa mediação do Papa, quem o escreve, o pensa é o Papa Francisco, no famoso método latino-americano do ver, julgar e agir. Mas o próprio Francisco fala que é tempo de nós renovarmos essa compreensão do ver, julgar e agir, que está aqui, na verdade, pela editora, eles colocaram ver, escolher e agir, o escolher no lugar do julgar. Mas o Papa Francisco mesmo no texto, quando eu li em 2 dias, de tão apaixonado que eu fiquei por esse livro, o Papa Francisco nos coloca a ideia de que nós precisamos contemplar, discernir e, portanto, propor. Esse é o chamado do Papa Francisco para nós. Contemplar, discernir e propor. E eu gostaria já de começar a dar uma lida com vocês nesse livro. Eu não sei se vai dar tempo da gente falar no programa de hoje todos os aspectos. A gente pode fechar o ano com ele na próxima segunda. Mas eu acho que é importante que ele coloca já de início que, ao descobrirmos nesta pandemia que o orçamento de um país para o mero gastos com armas, ficamos gelados. Se depois compararmos esses números com as estatísticas da Unicef sobre as crianças sem acesso à educação que dormem com fome, fica claro quem paga o preço dos gastos com armas. Nos primeiros 4 meses de 2020, morreram 3,700 milhões, 3.700.000 pessoas por causa da fome. E quanto mais morreram em consequência da guerra, os gastos com arma destrói a humanidade. É um coronavírus gravíssimo, mas com suas vítimas são invisíveis, não falamos a respeito. Então, nesse primeiro momento do discernir, o Papa Francisco faz uma coisa belíssima, que é mostrar que no discernimento nosso, no ver, que nós estamos, na verdade, vivendo vários Covids, várias pandemias. A pandemia da fome, a pandemia da miséria, mas estas sempre foram acobertadas pelos interesses maiores. O vírus da pandemia, como ele é igualitário, ele provoca, então, um impacto na vida da sociedade privilegiada, e por isso que faz nós termos todo um processo importante de, talvez, conversão. Ele fala: se queremos sair dessa crise menos egoístas do que estamos e entramos nela, precisamos nos deixar tocar pela dor dos outros. Há uma frase de Frederic Hölderlin que me diz muito. Afirma que a ameaça do perigo no meio de uma crise nunca é total, que há sempre uma saída para escapar à destruição. Que ele diz: onde está o perigo, cresce também o que nos salva. Este é o dom da história humana. Há sempre uma saída para escaparmos à destruição. Isso é muito importante que o Papa Francisco nos coloca, porque é justamente neste lugar que nós precisamos observar, sairmos do reducionismo. Há um reducionismo interesseiro da mudança dos gestos, ou seja, todo mundo fala. Ontem eu vi a Rede Globo colocar lá que nós não vemos a hora de sairmos dessa pandemia para voltarmos tudo ao normal. E como foi nos falado, né, estou fazendo um pouco de uma reprise do que falamos neste ano, né, como nos foi mostrado, foi o normal que nos levou até aí. Ou seja, o convite para nós é um convite de convertermos, né, discernirmos que não podemos cair num falso alívio, ou seja, só acabarmos com a doença, mas acabar com as estruturas de morte colocadas nessa sociedade. E isso, o Papa Francisco nos convida a irmos às periferias da cidade. Se queremos ver o mundo como ele é, e ele sempre acreditou que o mundo se vê com mais clareza nas periferias. Mas nesses últimos 7 anos como Papa, acabou por comprovar essa teoria. Devemos ir às periferias para encontrar um futuro novo. Quando Deus quis regenerar a criação, quis ir à periferia, o nosso Natal. Aos lugares de pecado e miséria, de exclusão e sofrimento, de doença e solidão, porque também eram lugares cheios de possibilidades. Porque onde foi grande o pecado, foi bem maior a graça.
Isso me provocou muito a pensar o quanto nós, enquanto povo, estamos distante dos pobres. Todos nós somos pobres enquanto categoria sociológica de trabalhadores e trabalhadoras. Mas enquanto categoria da dimensão da existência de privilégios e opressões, temos outros mais pobres que nós. E é isso que nós temos que observar no dia a dia. O quanto distantes estamos desses pobres. O Papa Francisco, inclusive, ele aponta, né, o lugar da mudança. Né? O lugar da mudança é com os mais pobres. Nós vimos uma iniciativa muito curiosa e irônica nesse mês de novembro, que foi o Conselho do Vaticano para o Capitalismo Inclusivo, que reúne um grupo de grandes bilionários, milionários, que querem reformar um capitalismo transformando ele em um capitalismo inclusivo. Nós aqui no Brasil ficamos atordoados porque é muito contraditório que num tempo de crise, e esse grupo já existe antes da crise da pandemia, mas num tempo de crise do capitalismo que estamos vendo consequentemente aí no durar dos anos, que esse grupo eles escolham justamente falar sobre um mundo melhor, falando que precisa de um capitalismo mais inclusivo, ao invés de falar do Conselho de Superação das Desigualdades Globais, o Conselho de uma economia para todos. Não, eles querem autoafirmar que o capitalismo é o caminho. Dá para se ver o que eles querem, na verdade. É justamente manter os privilégios e a acumulação dos mais ricos. E o Papa Francisco nos mostra aí na página 19 que, na verdade, o testemunho está com os santos e as santas anônimos que fizeram uma coisa incrível neste período de pandemia. É melhor uma vida dedicada ao serviço dos outros do que uma vida resistindo a esse chamado, que é o que faz o povo do capitalismo inclusivo, é o que faz o povo aí da manutenção do status quo. Por isso, ele diz, em muitos países as pessoas aplaudiram-nos das janelas ou das portas de casa. Ele diz aos médicos, às médicas, os enfermeiros e enfermeiras, profissionais da saúde no geral. Esses santos tão próximos despertaram algo importante no nosso coração e tornaram possível crer, mais uma vez, no que desejamos cultivar com a pregação, que é a cultura da solidariedade. É esse lugar de que sermos todos, né, a possibilidade de altares para revelar os verdadeiros dignificadores da vida humana, humanistas, coletivos, movimentos sociais. Eu me lembro aqui em São Paulo da Revolução Solidária, que fez milhares de entregas na pandemia de cestas básicas, paróquias, comunidades. É muito bonito isso que nós vivemos. E o Papa Francisco mostra que para chegar lá, temos de abrir os olhos e permitir que penetre em nós o sofrimento que nos rodeia. E dessa forma, podermos reescutar a voz do Espírito de Deus que nos fala a partir das periferias. Por isso, ele diz, quero chamar a atenção para 3 caminhos nefastos que impedem o crescimento, a conexão com a realidade e especialmente a entrada do Espírito Santo. Ele fala do narcisismo, do desânimo e do pessimismo. O Papa Francisco, então, ele insiste que um lugar central para a mudança, a conversão das mentes e dos corações é a sensibilidade e permitirmos que entre em nós o sofrimento que nos rodeia. Nós vivemos uma sociedade que tenta fugir do sofrimento, tenta fugir dos problemas e que tenta viver sobre uma suposta paz. Essa superficial paz, ela não é uma paz para todos, é uma paz privilegiada, privada. E isso é o que o Papa Francisco nos convida a nos afastarmos deste narcisismo, deste desânimo e deste pessimismo que não nos leva a lugar algum. Então, nessa primeira parte é o que nós vemos muito pertinentemente isso. E o Papa Francisco ele nos aponta, né, que diante dessa globalização da indiferença, devemos acreditar, investir na cultura do serviço, que nos revela uma espiritualidade. E eu acho lindo isso, porque ele diz que Deus nunca é indiferente.
E ele vai mostrando como a indiferença acontece no mundo e como ela acontece mentalmente na formulação da nossa mente. Aí o Papa Francisco, nesse primeiro ver, ele intensifica uma espiritualidade humanista e uma espiritualidade que ele chama enxergar em nós o sofrimento que nos rodeia. Isso é essencialmente a essência do que a gente busca, essencialmente o que a gente precisa buscar. E ele fala que uma das dimensões da espiritualidade é uma coisa que a tecnologia não conseguiu substituir: o toque, o tato. Eu lembrei do Byung-Chul Han, o filósofo coreano que escreveu sobre o louvor da terra, um livro que infelizmente não temos ainda no Brasil, que fala exatamente sobre a dimensão que nós precisamos nos retornar à terra como uma dimensão de busca da nossa essência, que o Papa Francisco vai dizer como a busca da nossa espiritualidade plena. Ele fala, né, que o tato é algo essencial para nós nos humanizarmos. E se a missão de hoje, 2020, 21 de dezembro, é nos humanizarmos, será, portanto, pelo tato, pelo encontro com os mais pobres, pelo encontro com suas vidas e pela sua alfabetização na língua dos pobres. Eu lembro agora do padre Júlio Lancelotti. Ele foi alfabetizado pelos pobres. Ele dizia isso numa entrevista que ele fez com o Pedro Bial, que exatamente esse olhar de aprendermos com os pobres nos provoca uma revolução, uma transformação. Portanto, o Papa Francisco nos insiste que a Covid, né, nesse livro, ela é uma figura de linguagem para tantas outras vírus, doenças que nos afetam enquanto sociedade. A segunda parte, né, esse olhar aí dimensionado sobre o contexto da sociedade, né, o discernimento que precisamos fazer agora, estávamos contemplando, agora vamos discernir, é incrível. O Papa Francisco ele começa o discernir já apontando o protagonismo das mulheres. Ele diz: descrever as mulheres como donas de casas muitas vezes é considerado degradante e por vezes é usado como ofensa. Mas em português, dona de casa tem o significado do grego oikos e nomo, de onde deriva a palavra economia, a arte de gerir um lar. Gerir um lar não é uma tarefa pequena, implica fazer diversas coisas ao mesmo tempo, ser flexível, conciliar interesses diferentes e ter certa astúcia. As donas de casa falam 3 línguas ao mesmo tempo, a da mente, a do coração e a das mãos. Na minha vivência pastoral, em diferentes núcleos de igreja, algumas das recomendações mais sensatas foram feitas por mulheres capazes de ver de diferentes ângulos o que eram, sobretudo, práticas. Isso é extraordinário. Ele está colocando que não é o lugar da mulher só o cuidado da casa, mas se percebe depois de tantos anos de opressão e de subjugação da mulher, de que elas colocaram uma dimensão fundamental ao lar que pode ser mostrada para o resto da sociedade, que é esse lugar da dimensão da mente, do coração e das mãos. Cuidar, sermos flexíveis, conciliarmos as diferentes e termos certa astúcia, né? Essas 3 línguas que o Papa fala, a mente, o coração e as mãos, precisamos voltar ao diálogo público. E as mulheres têm feito isso com muita força, indo para o cenário político. Se elegendo, tivemos um número crescente de mulheres de movimentos feministas nas câmaras vereadores. Isso é um grande avanço para a nossa sociedade. Diz ele: para sonhar um futuro diferente, devemos escolher a fraternidade acima do individualismo, como princípio organizacional. A fraternidade, o sentimento de pertencermos uns aos outros e a todo, é a capacidade de nos unirmos e trabalharmos juntos, com um horizonte partilhado de possibilidades. Isso é muito importante, porque quando nós vemos grandes figuras debatendo o racismo, e esse ano foi marcado pela evidenciação desse racismo estrutural de maneira mais forte, George Floyd nos Estados Unidos, em todas as regiões do país, aqui em Porto Alegre, no Brasil. O que nós temos aí? A vontade de pessoas que querem falar e querem dizer um outro caminho para a nossa sociedade. Eu via
Érica Malunguinho, deputada estadual aqui de São Paulo, falando uma coisa muito importante sobre isso nessa semana que passou. Nós, enquanto povo, né, temos que garantir a voz das pessoas que sempre foram silenciadas. E ela fala, por isso que quando falamos e denunciamos o racismo, e quando falamos e anunciamos a era, o tempo do poder negro, da resistência negra, estamos falando não somente de nós, mas de toda a sociedade. É bonito isso, porque conflui nessa ideia de fraternidade. A fraternidade mostra que temos que, por vezes agora, corrigir espaços de fala para que as vozes sejam de fato faladas, as que sempre foram silenciadas. E com a fala deles sobre eles próprios, não estão falando de exclusão de nós, mas estão falando da inclusão nossa num corpo de fraternidade. Não é essa leitura perniciosa que fazem de querer excluir. Ah, estão nos excluindo, agora é a época do povo negro, aí, da cultura, do racismo e tal. Não, a fala deles forte contra o racismo é uma fala que nos inclui num tempo de fraternidade. Então, é isso que nós conseguimos ver no começo do discernir do Papa Francisco. E depois ele vai falando, né? Isso que eu estou comentando agora, né? O Papa coloca que à medida que o debate público passa cada vez mais a ser dominado intensamente pelo eu sitiado. O que é o eu sitiado? Ansioso, controlador, facilmente ofendido e cheios de justificativas. Eu não sou racista, eu tenho até amigos, pessoas. Eu não sou machista, eu não fiz aquele caso da minha querida companheira Isa Pena, que sofre assédio. Esse não foi o primeiro, mas uma série de assédios que eu acompanho de perto e sei que ela sofre, como todas as mulheres, anônimas e não anônimas. Esse lugar do eu sitiado que nega os conflitos, as violências, precisa acabar. O Papa Francisco fala: nossa sociedade corre o risco de se tornar cada vez mais dividida e fragmentada. A Igreja não é imune a esse contágio. Como devemos agir em contextos de polarização, quando a política, a sociedade e a mídia por vezes parecem ser uma competição de quem fala mais alto, em que os oponentes procuram cancelar uns aos outros enquanto disputam o poder. Aí eu me lembro do meu lugar de fé, minha comunidade paroquial, Nossa Senhora do Carmo, lá em Itaquera, onde o Padre Paulo, em junho de 2007, começou a trazer para o púlpito da paróquia não somente grandes lideranças da igreja, como bispos referenciais para a nossa caminhada, mas pessoas de fora, ateus, ateias, amigos e amigas do budismo, judeus, muçulmanos, comunidade afrodescendentes, os amigos do Ilê, de Itaquera, do Pai de Ney, trazendo também teólogas, teólogos, filósofos, pessoas da sociedade que contribuem, ambientalistas que contribuem com uma sociedade melhor. Então, esse é o lugar, distanciarmos aí do lugar da contaminação pelo domínio de uma pandemia que nos faz sermos individualistas. E por que o Papa Francisco nos fala isso? Porque ele nos aponta que é necessário transbordarmos. Ele fala bonito isso. Transbordar é uma tradução possível do grego, que é a palavra usada pelo salmista, cuja taça transborda com a graça de Deus no Salmo 23. E é o que Jesus promete. A palavra utilizada no Evangelho de João para caracterizar a vida de Jesus veio trazer, e o adjetivo usado por São Paulo para descrever a generosidade de Deus, a vida em abundância, é o próprio coração de Deus que transborda, nas passagens famosas do pai que se apressa a abraçar o filho pródigo, o Papa. A minha preocupação como Papa tem sido encorajar tais transbordamentos dentro da Igreja, quando novo vigor a antiga prática da sinodalidade. Ele quis desenvolver esse antigo processo não apenas por amor à Igreja, mas também como um serviço à humanidade que se encontra tantas vezes em um desacordo paralisante. O Papa Francisco ele é muito certeiro disso, porque eu lembro o que é marcado da teologia da libertação na Igreja. Eu conheci e fui referenciado por grandes bispos, como Dom Angélico, Dom Pedro Casaldáliga, por grandes religiosos inseridos, como as Irmãs Filhas da Cruz,
lá do País Basco, que estavam por aqui, irmã Necane, por missionários que trabalhavam com os indígenas, no CIMI, na CPT, na Comissão Pastoral da Terra, por grandes teólogas como a Ivone Gebara, como a teóloga metodista, a Nancy Cardoso. Nós fomos sempre atravessados por pessoas que buscaram o transbordamento. E o que é esse transbordamento? Pessoas que sempre fizeram da igreja um espaço de inclusão. Inclusão transbordando as leis e os parâmetros da fé. Acolhendo a população LGBT, veja só, o GAPD aqui em São Paulo, junto com o MOPA, Movimento Pastoral LGBT, Marielle Franco aqui da paróquia Nossa Senhora do Carmo, ou como tantas outras iniciativas de transbordamento. Bonito. Para sonharmos juntos e recuperarmos o caminho, para ressuscitarmos diante da pandemia, diante da miséria, é necessário transbordarmos nossas ações. Transbordar as barreiras religiosas, superar esses limites discursivos, esses limites doutrinários, litúrgicos e acolhermos a realidade como um vento de mudança e um vento de esperança. Transbordar as estruturas partidárias. Os partidos, sobretudo os populares que representam o nosso povo, estão contaminados pelos caciquismo, pelos grandes líderes que não saem, não largam o osso e não incentivam a mudança. A gente vê por aí a mudança acontecendo. Os mandatos coletivos, que eu sou apaixonado pela sua dinâmica, pela sua espiritualidade, pela sua ação. É tempo de transbordarmos. Como eu imaginei, são 26 minutos da minha fala e eu só peguei o ver e o julgar, o contemplar e o discernir deste livro do Papa Francisco. Então eu convido vocês a curtirem esse vídeo, compartilharem por aí e na próxima semana, depois do nosso Natal, vermos o agir que o Papa Francisco nos chama como o propor. Vamos ver o propor que o Papa Francisco nos coloca para o nosso tempo de 2021. Vamos sonhar juntos, amigos e amigas. Comprem os livros, partilhem como presente de Natal, um presente de Ano Novo, e nós nos vemos na próxima semana refletindo o propor do Papa Francisco para um novo tempo. Um grande abraço, paz e bem, Feliz Natal a todos, a todas. E como disse uma música bonita que eu ouvi hoje pela manhã na liturgia, nós terminamos com ela. Deus ama os pobres e se fez pobre em Belém. E se fez pobre também. Desceu à terra e fez pousada em Belém. Que o nosso Deus dos pobres nos alimentem a nos encontrarmos com os pobres do nosso tempo. Um grande abraço, paz e bem.